Pessoal, boa noite, Douglas, boa Boa noite, noite, sou José Nicilé. Olímpio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, né, que a gente já estava aguardando há muito tempo, que é o nosso presidente, né, o presidente do nosso Conselho Central, Sagrado Coração de Jesus, aqui em Conselheiro Lafayette, José Olímpio. Seja bem-vindo, José Olímpio. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, né? Esperamos muito por esse momento. Para quem não sabe, hoje a gente vai descobrir, né, conhecer um pouco mais da história de vida e de Vicentino do José Olímpio, né, do senhor José Olímpio. Só para dar um spoiler aqui para iniciando, o senhor José Olímpio atualmente é o presidente do nosso Conselho Central e ele já foi presidente outras vezes, né, senhor José? A gente vai entender um pouquinho disso aqui hoje. O tema da mesa é esse, exatamente para isso, entender um pouquinho dessa hierarquia, né? Dessa estrutura, eleição, presidência, né? Isso que a gente sempre fala, que muitas pessoas ainda não sabem muito quanto bem que é isso, né? Além disso, o senhor José Olímpio foi um dos pioneiros, né, na campanha do quilo. Nós vamos, né, conhecer um pouco mais também. Aqui na região, né? Incentivou a criação, né, idealizou a sede do Metropolitano de Ouro Preto, né, que não existia. Então, assim, tem muita coisa boa hoje pra gente saber, né, e conversar aqui. Então, vamos lá, Douglas. Traz aí para nós a primeira pergunta aí sobre o José Olímpio. José, a gente estava conversando, né, de a gente introduzir isso aqui, senhor. Prazer ter o senhor aqui, era uma vontade. Sempre chamava o senhor aqui, né? Eu acho que o senhor estava esperando de lá esse momento também, mas... Esse é o momento. Tudo tem a hora. Então, conta pra gente um pouquinho, seu Zé, sobre a sua história mesmo, a sua história de vida, a sua idade, a sua experiência de vida e a sua experiência também, infância, juventude, vida adulta. E aí, começando introduzindo também o que a gente vai falar um pouquinho sobre a vida vicentina. História de vida, eu nasci no Rancho Novo. Que legal. Saí de lá já com 7 anos. Meu pai trabalhava no Morro da Mina. E aí, fui morar perto de uma escola regional. Aí, aos 7 anos, eu matriculei na escola. Minha professora, eu lembro dela até hoje, que ela chamava Dona Dona Cléia também foi minha professora. E dali, tirei o diploma, né? Até a 4ª série, consegui vencer, até ganhava prêmio de bom procedimento. Nossa, bom aluno. Mas a gente sabe que era assim, né, seu Zé? Pelo que a gente conhece do senhor, a gente sabe que era assim. Então, ali, depois que eu saí, eu saí da escola, aí comecei a fazer algum trabalho, estudante PB naquela época, né, que queria trabalhar para mim conseguir ganhar alguma coisa para mim mesmo. Aí comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro, era assim, tinha 1,50 m, muito pequenininho. Então, para colocar a massa, tinha que colocar um bancozinho para me... Para subir. Pra o senhor tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha mais ou menos 18 anos nessa época. Aí, com 18 anos, já senti a vontade de realmente ingressar numa entidade. E aí, fui procurado por São Pedro de Alcântara, um dos que construiu a primeira base da sede do Conselho Central. Ele falou, por que você não quer ser o Vicentino? Não, eu falei assim, Pedro, eu posso experimentar, né? Eu estava com 18 anos. Ele era o presidente? Ele era presidente do Conselho Particular Sagrado Coração de Jesus. Olha. Tem uma história, né, seu Zé? Que era dividida, né? Era dividida. E aí, eu fui participar da conferência. Lá tinha 3 conferências. Era Perpétuo Socorro, São José e São Camilo. Aí eu ingressei na conferência de São Camilo. Aí fiquei lá bastante tempo. Uns 4 anos, mais ou menos. Depois desses 4 anos, aqui na área aqui da paróquia, fundou-se uma conferência de jovem, que era a Conferência São Carlos Borromeu. Primeira, né? Primeira conferência de jovens. O senhor Xavier falou isso aqui quando ele veio. Então eu vim frequentar essa conferência de jovem e lembro muito dos confrades que participaram lá. Era o Tarcísio, era o Josias, era o irmão do Zé D'Angelo, e eles moravam aqui na rua do Caxias, todos os confrades.
Aí fiquei... E o senhor ainda morava lá no Rancho Novo ou o Não, senhor aí já morava tava aqui? morando na Faeste, né? Nessa época já estava morando na Faeste. E aí foi crescendo, né? Foi numa época que realmente que a conferência, como diz, não tinha lugar de reunir também, não. Não existia santuário ainda, o padre chegou aqui em 1965, como o senhor viu. E esse era que ano, mais ou menos, essa época? Nesse ano era 1960 eu cresci na sociedade em 1960. Né? Então, 64, mais ou menos, que o padre era essa chegou época. aqui para 1965 e nós não tinha sede, não. Aí eu trabalhava ali iniciou a obra do santuário e eu trabalhava lá. E o São Pedro trabalhava no Morro da Mina e ele trazia 5 caminhões de pedra. Aqui não tinha nada, era chão mesmo. E aí começou a construção, né? Cada um dando sua ajuda. E aí construiu a sede. Aí o senhor ajudou na obra? Ajudei na obra. Gente, que legal! Assim, ajudei assim, dando as vitórias. Dando um adendo aqui, o Sr. José Olímpio é conhecido como um dos maiores mestres de obras de Conselheiro Lafayette. Né, é sim. Não seja tão modesto, é sim. É bondade sua. Nossa, que honra, né? O senhor então participou erguer a sede que a gente tem aqui atualmente. Até tinha um material, ferragem para virar, eles viravam lá no santuário, trazia para cá. Era? E na época, ele só construiu a sede, não terminou não, sabe? Aí ficou faltando rebocar e colocar piso vermelho daí até hoje, né? Foi na época da gente também. Aí resolvemos fazer uma ação para poder realmente colocar o piso que estava no chão e era difícil até para limpar, né? Fizemos uma campanha, graças a Deus. Aí eu já era presidente do Conselho Particular. Do particular e da conferência. O senhor também foi presidente, né? E quantos conselhos particulares eram na época? Era o Coração de Jesus. Era o conselho particular. O Conselho Particular do Coração de Jesus. Mas aí o senhor, porque a gente soube aí por fontes, que o senhor foi presidente também da Conferência de Jovens, São Barromeu. São Carlos Barromeu. Eu passei na presidência, passei na secretaria, passei como tesoureiro. Que legal. E passei por vários cargos na Sociedade São Vicente de Paulo. E todos eles realmente me fez crescer na vida da sociedade, porque a gente se torna assim um responsável muito grande por aquilo que a gente faz, né? Sem dúvida. E todo o trabalho que a gente faz assim com amor. E tudo que você faz com amor dá certo, fruto, né? Dá frutos. Então, graças a Deus, tudo deu certo. Então, a conferência não funcionava. A conferência reunia, não tinha sede ainda, são essas de jovens, nós reunia ali no teu verdurão do chapelão que se fala. Do lado tinha um bar, em cima tinha uma abertura coberta. Nós reunia ali todos os domingos. Nossa. A conferência de jovens. Porque não tinha local ainda. E que horas que era? Era 8 horas de manhã. E continua, né? A São Carlos Borromeu, ela continua o mesmo aos horário, domingos, 8 horas da manhã. Então nós reunimos ali vários anos. Depois que construiu a sede aqui, né, cobriu, acabou lá, a gente passou a reunir aqui. A nossa sede própria já. Mas aqui só tinha essa parte aqui. Quando passados os tempos, aí a gente foi tentando melhorar um pouco, terminamos o piso, e daí já começou as conferências a realizar suas reuniões aí. E aí, com o tempo, aqui não existia. Vocês lembram aqui, na época, não sei se você lembra. Não. Aqui, essa rua aqui não existia, não. Aqui existia Isso eu lembro. Existia uma, É porque ele é bem jovem, sabe, existia uma Douglas? casa. Existia uma casa ali. Então, Aqui onde a rua era uma essa casa? rua que desce pra onde vira trás a aqui. rua ali, onde vira a rua. Aí a gente arrumou um lote para esse moço que morava aí, aqui na Vila Resende, na Vila Mané de Paula. Até nós foi assim, ajuda também da sociedade. Construiu material, e a gente ajudou a construir para ele. Então, eles deixou vago essa parte aí, onde escorrer, abriu a rua para ter acesso ao loteamento deles. E aí ficou uma abertura aqui, não tinha só a sede.
Depois, com o tempo, os outros presidentes foram entrando, aumentou, fez o dispensar, depois fez lá no fundo da garagem. E aí, com o tempo, houve uma troca, sabe, desse pedacinho de terreno que é aqui dessa rua. Os Correia trocou com a gente a troco de um lote lá na frente. Então, esse lote foi trocado e ficou lá muito tempo, né? E aí eu já estava no segundo mandato do presidente do Conselho Coração de Jesus particular. Aí eu falei, vamos vender esse lote lá para a gente construir a parte de cima. E aí deu muita sorte, né? Vendemos o lote, foi assim, uma ajuda muito boa. E deu o dinheiro, deu para construir essa sede de cima. E aí passou a ter essa liberdade nossa de ter mais uma parte mais espaço. Dela. E né, isso já era mais ou menos qual ano? Isso aí já foi no ano de 1973, mais ou menos no ano de 2002, por aí mais ou menos. Então é mais recente, né? Tem 20 e poucos anos a parte de cima. E nessa época, aí não existia ainda o nosso Conselho Central? Não existia não. Ele era vinculado à Imaculada Conceição. O Conselho Central, ele se iniciou assim. Um dia a gente estava conversando com o São Henrique Aleixo, não sei se vocês conheci. E aí, ele morava no Morro da Mina também. E estava ele presente, o Joaquim Guilherme também. E nessa época o Joaquim Guilherme, que era o presidente do Conselho Central lá em cima. E na conversa, falou, por que não podemos fundar um Conselho Central aqui nessa área para atender toda essa comunidade? E parece que o Espírito Santo falou assim, vamos fazer sim. Ele falou assim, essa é a hora, né? E aí, tivemos assim várias reuniões e chegou no consenso, né? Tinha que ter uma pessoa, por exemplo, para ficar ali um ano, tá, de experiência para ver se ia dar certo. Aí, quem que escolheu foi eu, né? Nossa, então o senhor foi o primeiro presidente do nosso Conselho Central. Que chique! Aí ficou um ano, eu fiquei um ano na direção, né, mais ou menos, do trabalho, né, da fundação, e depois de um ano, aí fez a seleção. E acreditar ainda, voltaram em mim, fiquei mais... Aí continuou. Ficou mais 4 anos. Fiquei mais 4 anos. E daí a gente foi crescendo, né, na vida do nosso conselho. Nosso conselho era assim, ele tinha vários conselhos particulares. Em Iteberaba mesmo tinha 12 conselhos particulares, 12 conferências. Não. Tinha 2 conselhos particulares, Santo Antônio e Santa Virgínia. Para quem não sabe, né, a Itaberaba também pertence ao nosso Conselho Central, Catas Altas na Noruega, Rio Espera, então todas essas... Monsenhor Isidro, todos esses municípios, Ouro Branco, todos esses municípios, né, na redondeza, pertencem ao nosso Conselho Central, né, isso. também. Nós somos, acho, 14 conselhos particulares que pertencem ao Central. Nossa, bastante. Uhum. Então todos eles, assim um pouco... bastante fraco, porque realmente a sociedade está passando por uma situação bem difícil, né? Porque depois da pandemia houve um fracasso muito grande através do ânimo das pessoas, né? Então houve assim um fracasso bastante forte. Então a gente está tentando reerguer na medida do possível, mas a gente não é fácil. Para recomeçar de novo dá muito trabalho. Você vê que até mesmo em Catas Altas, a gente chegou a fazer missões, né, no ano passado. Estamos tentando, eles têm até vindo, né, se eu tiver tentado dar formações para ver se consegue reativar lá e consegue reanimar o pessoal também. A gente está tentando, mas até hoje aí o resultado não aconteceu. Lá é o seguinte, precisa de alguém para orientar, porque se não tiver, não é difícil, né? Porque as pessoas têm medo de assumir, sei lá, não tem aquela confiança nele, né? Então aquilo vai ficando. É porque as pessoas acabam pensando assim, é muita responsabilidade, né? É muito compromisso, muita atribuição e eu não vou dar conta. E o que a gente sentiu na missão lá, né, Sozé, que tem muita gente que tem vontade. Gosta, quer. Né? E assim, e é o modo que a gente fala, genuíno de ser vicentino, né? Como era lá atrás, né? Isso. Então, que aliado ao que a gente faz hoje também, né, é perfeito pra gente. Só que às vezes existe um pouco desse medo, dessa insegurança, né, de assumir essa responsabilidade. Apesar de ter muita gente que gosta, que tem esse carisma, né, vicentino, mas fica um pouco... Tem medo de expor o carisma, com medo de não dar certo.
E aí nunca cresce. Aí só fica É claro que a gente fica inseguro, né, seu Zé? Eu tenho certeza que quando o senhor recebeu o convite, o primeiro convite para ser o presidente do Central, o senhor ficou um pouco inseguro, né? Com um pouco de medo, mas a gente precisa arriscar, né? A gente precisa, principalmente para as coisas de Deus, né? A gente não pode ter medo, não. Não, porque Deus vai ajudando, né? Vai moldando, a gente. Vai moldando. Eu falo por mim também, quando o senhor me convidou a ser a presidente da comissão, a coordenadora da comissão de jovens, né? Na ausência da Grazi, eu também fiquei. Falei assim, dá um frio na barriga. Falei, nossa, será que eu vou dar conta, né? A gente fica, mas assim, a gente também tem que falar nosso sim, porque é um chamado de Deus mesmo para nossa vida, que a gente precisa dar o nosso sim, né? Quando vem é porque Deus sabe que a gente tem capacidade para fazer. E tudo que vem, né, do lado, atrás, né, tipo assim, não, eu falei com ela, não, vai que eu tô aqui, né, todo e aí, mundo se apoiando, gente, e as coisas vão fluindo, né? Isso. Com o tempo, né, nada vem por acaso, e com o tempo a gente vai crescendo, vai apanhando experiência, aí as coisas vão mudando cada dia, né? Sim, então o senhor foi presidente do nosso Central 2 vezes lá no início, quando o senhor falou, aí depois mais quantas vezes até Contando todas foi 3, né? 3 vezes? Com essa de agora? 3 vezes. Olha, e aí 3 vezes, e o senhor já foi do particular, Sagrado Coração de Jesus? Eu fiquei nos 2 mandatos também. Nossa, porque o presidente era eu e o vice-presidente morava na Vitória Recente, o Sebastião da Silva. Ele morreu. E como eu era vice dele, eu passei a assumir a presidência. Então, o senhor foi do particular, foi da comissão da Conferência de Jovens. Teve alguma outra conferência que o senhor também foi presidente? Não, foi só mesmo da Conferência de São Paulo. Então, pensa, gente, né? Presidente de conferência particular várias vezes e do Central. Então, uma carga aí muito grande, muita responsabilidade, muita benfeitoria que o senhor trouxe também, né, pra gente. E quando o senhor deu esse apoio, idealizou lá a construção da sede do Metropolitano, como que foi isso? Quando? O que surgiu? O senhor era presidente na época? Intercalou com o seguinte, 2 centrais? Como é que foi? A gente tinha as nossas reuniões do Central era no Rio de Janeiro. Então, do Metropolitano? Do Metropolitano era no Rio. Então, para poder ir para o Rio para as reuniões lá, eu tinha que apanhar um ônibus na rodoviária aqui 11 horas. Até não aconteceu um fato assim bem esquisito. Conta aí. Teve uma vez que eu apanhei o ônibus vinha de Ouro Branco. Passava aqui pelo rodoviário para apanhar para ir para o Rio. Para ir para o Rio. E aí, na minha poltrona do lado, já tinha uma pessoa sentada. Que também não conversou, não falou nada. E aí, viajei com ele a noite inteira e chegando no Rio, mais ou menos, era umas 5 da manhã. Chegava às 5 da manhã. Aí, quando chegou no Rio de Janeiro, quando eu olhei assim, nem vieram agradecer, não. Depois que eu desci, eu enfiei a mão no bolso, o cara me catou R$200. Nossa! Eu não sei como. E pra mim vir embora? Não tinha dinheiro. E na época não tinha Pix, não tinha cartão, não tinha nada. Aí, meu Deus. Falar com o presidente do Conselho Nacional. Aí eles pagaram a passagem para mim de volta. Pagaram para mim até Juiz de Fora. E de Juiz de Fora para cá já tinham comprado lá. A gente ligou para eles, já estavam esperando lá com a passagem para mim ir embora para Lafayette. Mas aí, uma dúvida. O Metropolitano já pertencia a Ouro Preto? Só que a reunião era no Rio? Porque era tipo o nível CNB hoje em dia, né? Porque as reuniões do Nacional, quem participa dela é o Conselho Metropolitano. O presidente do Conselho Metropolitano. O senhor era do Metropolitano? Era presidente? Era presidente do Conselho Metropolitano. Então o senhor ia lá como presidente do Metropolitano, entendi. Mas então o senhor já foi presidente do Metropolitano também, aí ó, mais um. Eu já fui. E outra vez também que eu fui lá, cheguei lá de manhã, aí tinha que pegar um táxi para ir lá na sede, a sede na rua do Riachuelo, e o cara era 15 minutos da rodoviária lá, nós vamos calcular. Deu uma volta para acabar. O cara rodou comigo mais ou menos 1 hora dentro do Rio de Janeiro para me levar lá na sede. Quer dizer, em vez de pagar 30, eu paguei 100. Era táxi? Era táxi. Nossa. Em vez de pagar 30, eu paguei R$100. Porque sem conhecer, parece que o cara estava drogado, sabe? Era todo esquisito. Infelizmente, a gente
como diz, Pessoas de má existem fé, pessoas né? a assim. gente arrisca em tudo, né? É. Fazer o quê, né? Uhum. A gente tá ali numa missão, né? Fazer o quê, né? Mas já passei por esses problemas. A construção você quer saber como construir Como que veio essa ideia? A ideia veio Quando? o seguinte: após a reunião do Conselho Nacional, aí a gente encerrou a reunião, aí estava a Ada junto com a Emília. A Emília era presidente do Conselho Nacional na época. Eu cheguei perto dela e falei assim: Emília, a gente está com um problema lá em Ouro Preto, a gente está com o projeto já pronto e precisamos construir uma sede lá para poder aliviar o pessoal, para a gente poder ter lugar de reunir. Que nós reuníamos lá no Centro de Promoção Humana, era um lugar assim muito... Não tinha assim, liberdade para você fazer as suas reuniões. Né? E era perto de onde é hoje a sede? Esse centro de promoção humana? Não, esse Centro de Promoção Humana é bem para baixo da sede. Não é? Tá. Ali é num terreno interligado entre lá, ali é esse. Eu queria construir isso não, mas não tinha outro lugar. Aí já tinha aquele terreno, já era da sociedade. Já tinha aquele terreno com o projeto. Aí ela falou assim: por que vocês não fazem uma rifa, uma promoção, né, para poder conseguir o dinheiro para poder fazer, para iniciar, né? Aí fizemos, como é que falei, né? Não é rifa. E aí fizemos aí uma quantidade de bilhetes bastante grande e falamos com o presidente do Conselho Particular e que a gente ia dar uma porcentagem para eles ajudar a gente a vender aqueles bilhetes para a gente construir. Graças a Deus deu certo. Né? E foi em que ano? Foi no ano de 2005, 2010. Nossa, então a sede do Metropolitano também é nova, né? Nova mais nova que eu. E ela tem o mesmo caráter lá de Ouro Preto, né? Aquelas janelas antigas, se for olhar, você acha que é antiga. Não pode né? mudar. O caráter de Ouro Preto. Foi uma construção, então, desde o chão igual aqui, ou foi mais uma... Desde o chão. Desde o chão. Aquela construção foi acompanhada desde o chão. Ali o terreno tá feito tudo direitinho, a base muito bem estruturada. E fizemos três promoções, três rifas. Eu ia para o Preto 3 vezes por semana para carimbar bilhete, era muito bilhete. Então, eu saía daqui, né, e ficava lá o dia inteiro carimbando os bilhetes para poder a gente ter o prazo de entregar, para poder as pessoas venderem essa rifa, para a gente poder dar continuação na sede. Graças a Deus, o trabalho nosso, a sede nunca paralisou. Ela é ótima. Ela continuou. Foi um ganho muito grande, né? Foi porque foi muito tempo sem sede e hoje, graças a Deus... É fundamental, né? Ter um espaço próprio, né? Para poder fazer as reuniões. Você tem uma liberdade. Né? De marcar, né? E agora vamos falar então um pouco das eleições, né, Douglas? Isso. A gente já... Porque, não sei se todo mundo sabe, né? Na sociedade a gente tem as hierarquias, a gente tem as conferências, que é a base, né? O que sustenta a sociedade, que vai de encontro aos pobres. Acima das conferências tem os particulares, né? Que ele reúne um grupo de conferências, pertence ao particular. Vários particulares compõem o Conselho Central e vários conselhos centrais compõem o Metropolitano, que compõem o Nacional. Então, assim, tem... né, que vai o vários Conselho degraus. Geral ao nível do mundo, né? Tem o geral. Então, assim, o senhor José Olímpio, atualmente, ele é o presidente do nosso Conselho Central, e essa é a duração, né, desse mandato. Obrigada, Tainara, ali, nos bastidores. São 4 anos, né, José Olímpio? E aí, durante 4 anos, quem foi eleito, né, exerce esse cargo, vencidos 4 anos, tem uma nova eleição, aí tem os candidatos. E aí agora vai completar, né, José? Esse ano agora, em julho, né, vai se fazer uma eleição do Conselho Central, onde aí já vai mudar. Vai mudar esse ano, ainda fica até dezembro, né? Então, a partir de janeiro, aquele que ganhar já vai passar a assumir o trabalho. Então, a eleição é julho, mas a troca no ano que vem. Dezembro, para começar a atuar em janeiro. Isso. Entendi. E aí, quem ganha, né, o candidato, aí ele já tem que estar com a equipe montada, ou depois que ele ganha, por exemplo,
se o senhor for candidato, né, vamos supor, eu, o Douglas, o senhor somos candidatos à presidência do Central. Aí, quem de nós for candidato já tem que apresentar o vice-presidente, quem vai ser coordenador de ECAFO, de CJ, de tudo, ou depois que chama? Você pode organizar a sua diretoria depois que você é eleito. Ah, tá. Aí, com o tempo, você vai organizar a sua diretoria. É como se fosse, né, a nível de, vamos pensar assim, de governo, né, Isso. ou prefeitura. Isso. Eu sou eleito prefeito e aí eu monto as minhas secretarias. Depois, é porque né? são 2 candidatos. Concorrendo 2 candidatos. Agora, você não sabe se eu vou ganhar ou você. Uhum. Então, eu tenho que esperar acontecer a eleição. Pra chamar. Se eu ganhar, aí que eu vou trabalhar para O formar. vice já é nomeado antes? Isso aí é legal de saber. Ou não? O vice é nomeado junto Com o com presidente. os outros. Junto com os outros. Então é só o presidente mesmo. Só o presidente que é nomeado. Interessante, né? Agora, Nossa. junto com o presidente, se faz a eleição do Conselho Fiscal. Uhum. É junto. Entendeu? A gente até vai falar também, né? Conselho Fiscal. Isso aí são coisas que tem que integrar junto. Porque aí são a cobra dos dois. Né? Uhum. Um precisa do outro. Então se faz junto. E no final dá resultado. Né? E aí quem ganhar, aí que vai assumir. O Conselho Fiscal, qual que é a função dele? Assim, só para quem, né, não sabe, quer entender um pouco melhor, qual que é a função? Por que ele tem que ser candidatar ou ele junto com a presidência? O Conselho Fiscal, ele age de uma maneira assim, ele tem que ser, porque nós sabemos que a sociedade ela é muito acreditada, né, no seu trabalho. Então, o Conselho Fiscal, ele realmente vai fiscalizar todas as contas do Conselho Central. Ele é órgão, né, a hierarquia dele é algo que realmente necessita de um cuidado maior. Como tanto faz o Central como a Obra Unida. Uhum. E esses conselhos fiscais vão trabalhar nas Obras Unidas e também no Conselho Central. Então, É tipo para vistoriar mesmo, né? Vamos supor que os gastos. o Conselho Central apresenta as contas para no Conselho Fiscal. Ali eles vão de folha a folha, vão olhar direitinho, está batendo direitinho. Sim. Então, se está aprovado, eles falam, está aprovado. E aí a gente já comunica com o Conselho as contas. E aí, só te perguntar, José, que eu acho que passa por aí, né, até na eleição do presidente do Central, e aí a gente pode falar nesse sentido também, até um pouquinho das pessoas do Conselho Fiscal, quais que são, o que ele precisa para ele estar ali, né? Quais que são os requisitos para ele estar ali? Isso eu também tinha curiosidade. Tem algum critério, né? Precisa cumprir alguma... Não. Para ser candidato? Ele precisa cumprir, assim, a obediência. O fiscal, né? Mas o candidato, no caso, à presidência, tem algumas regras, precisa né? do Conselho Fiscal. Assim, mas, por exemplo, para ser candidato, ele precisa ter tempo de vida vicentina, tem que cumprir alguns requisitos? Para o Conselho Central tem que ser 2 anos. No mínimo 2 anos de vida vicentina. Isso. Interessante. Ele poder se candidatar. E faz sentido, né? Porque a pessoa recém-chegada que ainda desconhece... Entender um pouco mais, né? O funcionamento. O cargo, né? Tem que ter o tempo determinado. E para o Conselho Fiscal também precisa desse prazo? É o mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Uhum. E são 6, né? São 6 titulares e... São 3. 6 titulares... Reserva? Não. Eu sei que os titulares é que atua. Os outros 3 fica na vaga daqueles que realmente se adoecer. Caso aconteça algum contratempo durante aqueles 4 anos. É tipo um reserva mesmo, né? Agora, suplente. Se, por exemplo, sair 4, ficar 2, tem que fazer outra eleição. Porque não pode funcionar. Porque é o conselho como um todo, né? E tipo assim, não é um conselho só porque tem 3 pessoas, 2 estão ali. Tipo assim, se eu for decidir, vou decidir os 6, né? 6, embora tenha 3 lá na frente, é todo mundo que está decidindo, né? A decisão tem que ser os 3 juntos, né? Para poder tomar a decisão.
Entendi. Só uma pausinha aqui. Pessoal aí que está acompanhando com a gente, interajam, né? Podem mandar perguntas. A gente tem ali a Tainara, que está atrás ali no backstage, né? Olhando tudo para a gente. Então, fiquem à vontade, mandem mais perguntas, se tiverem dúvida, né? Sobre a presidência, sobre a eleição, sobre a vida mesmo, né? Do senhor José Olímpio. Podem mandar aí que a gente passa para ele responder para nós também. Então, vamos lá. A próxima pergunta, a gente tem, né, a regra que todos nós utilizamos, né, até a gente deixa ela exposta aqui durante o nosso podcast, que é o que baseia, né, norteia o trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, assim, tudo a gente precisa que seja direcionado de acordo com o que a gente tem em regra hoje, né? Tirando as dúvidas, né? Todas as dúvidas, né? Então, essa informação que o senhor José passou para a gente, né? Do tempo de vida vicentina, de quantos componentes precisa para cada cargo, né? Para candidatura, tudo isso a gente encontra na nossa regra também, que é quem norteia, né? É o que norteia o nosso trabalho, que é super importante, né? Então, a gente sabe que tem os artigos, né, na seção 2, que ele fala muito sobre essa questão da regra da eleição, né, das candidaturas à presidência. O senhor tem algo assim que o senhor acha que é mais importante, relevante para trazer para a gente também sobre isso? Ele trata de vários assuntos. Ele trata de estatutos, que faz parte das Obras Unidas e faz parte do Conselho Central. Há muitas dúvidas que tem para no estatuto. Porque o cartório vai muito pelo estatuto da sociedade. Para quem não sabe, tudo passa pelo cartório, né, José Olímpio? Porque a sociedade, ela tem CNPJ, sim, né? Ela são muitas obras, né? Os como lares. se fosse mesmo uma empresa, né? Assim, é uma empresa. Então, assim, até na votação, né? Por exemplo, são convocados, né? Os presidentes dos particulares, os que pertencem à coordenação da CJ, CCA, ECAFO, e só a pessoa pode votar, né? Pode assinar em nome da outra pessoa. Então, não, mesmo independente se tem o vice, né? Isso. Tudo é nominal. Isso tudo depois vai para o cartório, para registro, né? E é tudo muito rigoroso. E é bom até que a gente estava falando, né? Continuando falando aí sobre essas questões, né? Da seção 2, né, que a gente separou lá da regra para a gente conversar um pouquinho, e a gente pode colocar juntos também, a gente falando da regra já, do trabalho do DENOR, né? Que é o que norteia isso aí pra gente, né? Voltando lá atrás ainda, 2. Uhum. Nós temos todo final de ano, nas nossas reuniões festivas, nós temos um termo de compromisso realmente que a gente faz, né? Perante a Assembleia. Então, isso também está no 2. E no 2 também está a essência da sociedade. Qual é a essência dela? A conferência. A conferência que realmente é o espelho. Só rapidinho, que é o que a gente está trabalhando agora no ano temático, né? Isso. A essência da sociedade. São Vicente de Paulo. Se não existir, o ano temático também, né? Dando uma pincelada para quem está acompanhando aí. O ano, todos os anos, né, assim como tem a campanha da fraternidade para a nossa igreja, tem o ano temático na sociedade. Então, cada ano é eleito um tema para ser estudado, trabalhado dentro da sociedade, das conferências, ao longo daquele ano. Então, esse ano é justamente esse tema, conferências, a essência da sociedade São Vicente de Paulo. Então, ela está dentro do Estatuto 2 também, porque tudo aquilo que se torna responsabilidade está no 2. Ele dá uma orientação para quem realmente vai realizar o trabalho. Então, o 2 realmente é importante ser estudado, principalmente para quem pleiteia esse... Às vezes a pessoa lê só os artigos, mas às vezes eles lê só um pouco da regra, não lê o que precisa ser lido. Né? É o essencial. E que a gente vai entender também, a gente trabalha na regra, mas a gente vai entender na prática, né? Na prática, no dia a dia. Né? E o senhor quer complementar sobre o DENOR? Voltando para o DENOR. O DENOR é o seguinte, é um órgão que realmente
ele estrutura toda a sociedade. Agora você estava perguntando a respeito de eleição. Nós, para realizar uma eleição dentro do Conselho Central, todos os ricos passam pelo DENOR. E só uma pausa, DENOR, o que significa para todo mundo? Departamento de Normalização da Sociedade. Departamento de Normalização da Sociedade São Vicente de Paulo. Esse é o DENOR. E ele cuida também de todo o patrimônio da sociedade. Olha, eu não sabia. Ele cuida de todo o patrimônio. Para vocês vender qualquer terreno que vocês têm, ou qualquer imóvel, tem que passar pelo Conselho. Pelo DENOR, do Conselho Metropolitano. Então, ali é até R$100, até 100 mil, o Conselho Central pode fazer. Pode programar essa venda desse imóvel, qualquer coisa. Passou de 100 mil, tem que passar por eles. Tem que passar pelo Conselho, pelo DENOR. Pelo DENOR. E aí vai mandar fazer 3 avaliações. Tendo essas 3, você vai escolher uma que realmente vai adequar para a sociedade, para a obra que você está vendendo. E aí é interessante também lembrar que a gente, a partir dessa esfera que é o metropolitano, a gente tem o DENOR dali, né? E depois o CNB. CNB. Não é isso? É. Uhum. O DENOR, ele orienta tudo. Nas Obras Unidas, no Conselho Central. Todas as reuniões do metropolitano tem reunião do DENOR. Porque lá se debate muitas coisas realmente dentro das Obras Unidas, que hoje está sendo um transtorno muito grande. Assim, que são muito importantes e que envolvem valor, né? Envolvem valor financeiro, né? Dinheiro. Isso. Que é importante. José Olímpio, nós aqui, eu e o Douglas, né, como jovens e membros da comissão de jovens, Tainara também está ali, a gente tem uma pergunta para o senhor. Como o senhor vê a juventude na sociedade de São Vicente de Paulo e o que o senhor considera para o futuro dela dentro da sociedade? Qual que é a sua visão? Eu vejo hoje, porque ela foi fundada por jovens. O senhor entrou jovem, né? 18 anos. O Zanão fundou, né? Então a juventude hoje é o espelho da sociedade. O rosto vivo de Ozanam. O rosto vivo de Ozanam. Então a gente tem que realmente rezar pela juventude para que eles cresçam cada vez mais naquilo que realmente eles estão. Vocês fazem um trabalho assim, bem sério. Corre atrás. É uma responsabilidade muito grande, né? Vocês tentam resgatar o jovem no meio de vocês. Mas muitas das vezes você trabalha e consegue muito pouco. Né? Mas não é tem um pouco da frustração, né? Mas isso não faz vocês desanimar, não. Vocês são muito mais fortes do que o desânimo, né? Isso aí não deixa vocês cair no desânimo, não. Então eu vejo que realmente, pelo trabalho que vocês fazem, eu vejo que a juventude tem um futuro muito grande. Ela já está vivendo o futuro. Ah, é verdade. Linda essa frase, né? A juventude já está vivendo o futuro da sociedade de São Vicente de Paulo. E assim, isso também é possível com o apoio, né, que a gente tem do senhor, né, da presidência do Central, que é fundamental para a gente, né? Porque se tudo a gente não tiver esse apoio, né? Sem esse apoio a gente não consegue promover e realizar as atividades, né? Tudo que a gente se propõe e tenta fazer para ajudar. Então, assim, é muito importante isso também, é fundamental. Tem que estar interligado. Sintonia, né? Sintonia. É uma coisa só, né? Porque aqui o presidente ele não faz nada sozinho. Não. Nem a juventude faz nada sozinho. É um grupo de pessoas se unidas para realizar. E se ajudam e ajudam o próximo. Um ajudando o outro, né? É verdade. Aí a sociedade só tem que crescer, né? Agora eu não vou ficar preso, né? No meu canto lá, não dando apoio, não dando. Eu acho que aí eu não estou sendo legal com a minha missão. Não está sendo vicentino, né? Então tem que ter uma abertura no que precisar da nossa ajuda. Nós estamos aí, nós temos que crescer junto, né? A sociedade tem que crescer junto, juventude, ECAPO, as conferências também, né? E esse trabalho que vocês fazem é um trabalho que vocês é cansativo, mas vocês estão ali sempre tentando resgatar alguém, né? É cansativo, às vezes é repetitivo, mas na hora que você vê o resultado, na hora que você vê alguma coisa deu certo, a gente, nossa, valeu a pena. É muito gratificante. Aí a gente tem o gasto para fazer o próximo, né?
é muito gratificante. E a juventude é isso, né? Essa energia, às vezes umas ideias meio loucas, né? Que surgem, que vêm e que a gente põe em prática, mas que vão gerando frutos também, porque é o que a gente falou no inicinho da conversa. Tudo feito com amor gera frutos, né? Que é como o trabalho que o senhor desenvolveu por todos esses anos, né? Então foi 64 que o senhor entrou? Eu entrei em 1960. Nossa, então assim, ó, o trabalho que o senhor realiza aí desde 1960, ou seja, há 65 anos. 65 anos, né? E com tanto amor e tantos frutos que gerou, né? Que vem gerando ainda, né? E ainda vai trazer muitos mais. Igual também outro ponto importante que a gente soube aí pela uma mosquinha, né, que contou pra gente, que o senhor também foi um dos idealizadores e mais incentivadores dos retiros que a gente tem hoje do nosso central, né? Eu vou contar para vocês a história do retiro. O primeiro retiro foi realizado em Pirapitinga. Vocês sabem, Pirapitinga é para lá de Piranga, né? E tinha que organizar um ônibus para levar o pessoal, porque ia muita gente. Então, e o ônibus ficava lá esperando até o dia do último dia do retiro. E aí fizemos lá 3 retiros. Mas depois que não tinha, o local não é próprio para fazer retiro, né? Aí tinha que sair dar um caminhar longo lá para ir, às vezes, para o banheiro e sair naquela friagem. Então, a partir... E normalmente o retiro é na época de frio, né? É julho. Aí, vamos partir para outro lugar, né? Aí começamos aqui no Cajal Cardim, conseguimos. Que é o Antigos Padre do Trabalho, né? Para quem não sabe. E aí conseguimos, graças a Deus. Hoje estamos com o 20º. Né? Nossa, eu não vou saber de número, não. Mas também já aconteceu em Congonhas também, né? Teve Congonhas. Eu não pude ir, que a Grazi foi. A Grazi foi mesmo. A Grazi foi no de Congonhas. Nossa, e tá aí até hoje também, né? Mais de 20 anos aí, mais de 20 retiros, né? Graças a essa força do senhor, essa ideia, essa disposição, né? De fazer acontecer e manter. Sou José Olímpio, a gente tem uma lembrancinha para dar pro senhor. Tainara, traz aqui pro nosso convidado, entrega aqui para ele. A Tainara vai te entregar a nossa lembrancinha. Espero que o senhor goste. Não tem nada. Muito obrigado, tá? Nada. Obrigado. Presente da nossa comissão de jovens, nosso podcast para o senhor. Tá, pode abrir. Abre aí pra gente ver, José. Todo mundo tá curioso. Curioso. Vamos ver aqui o que a gente... José, enquanto você abre, vamos só te perguntar uma coisa que eu fiquei... A gente pulou uma aqui, mas que eu queria saber sobre... Que a gente estava falando sobre os candidatos, pode dizer como funciona a apresentação dos candidatos, o que pode ocorrer em uma eleição caso não haja candidato, caso ele não seja apresentado? A eleição pode se fazer só em conferência. Pode fazer somente com um candidato só. Somente na conferência. Mas tem que fazer a eleição normal, né? Pode ter um candidato só. Então ali faz a votação, todo mundo vota nele. Então ele aí é eleito presidente. Se tiver com um candidato só, pode fazer. Aí a gente está te dando a camisa, nossa camisa do podcast. Essa aí, todos uniformizados. Senhor, Porque a gente quer ser jovem igual o senhor, sabe? Entendeu? A gente quer ser jovem assim, dessa forma. Eu esqueci de falar que eu nasci no dia 26 de julho de 1941. 41? Vamos fazer as contas aí, gente. 84 anos? Não parece, né? Não parece. Que a gente seja jovem. Tô falando, a gente quer ser jovem assim, ó. Porque Deus abençoe, que abençoe sua vida. Nasci no dia de Santa Ana, São Joaquim. 26 de julho. Nossa, foi no dia do nosso retiro de 2023. Foi? Teve uns retiros que eu fiz aniversário dentro do retiro mesmo. Uns 2 ou 3, meus amores. O dia que mais ou menos a mesma data, o dia que o senhor nasceu e que eu renasci. Foi. Tainá, muito obrigado pela Obrigado. A gente que agradece. E agora a gente vai a gente tem pergunta, Tainara? Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Então faz aí. Pra nós. Ouvindo o senhor falando, né, dá para ver que o senhor tem uma bagagem muito grande dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo.
sem dúvida, né, tudo que o senhor vivenciou foi um chamado de Deus. Todo esse tempo, estando à frente, sobretudo, né, como presidente, atuando, pode-se dizer que o senhor sabe, viveu e vivencia o carisma na sua profundidade, né? O senhor sabe da essência do carisma. Aí vem a pergunta, seu José Olímpio, diante de toda a experiência vivenciada durante todos esses anos, né, graças a Deus, para o senhor, o que é ser um vicentino? Ser um vicentino é receber a graça de Deus e assumir aquilo que realmente ele aceitou. E ser vicentino, você não tem, é um comentário assim difícil até de fazer, porque é Deus que realmente iluminou para você estar naquele caminho ali. É um chamado de Deus, né? É um chamado de Deus. Nós estamos ali, cada um assumindo a sua posição, e eu preocupo muito assim na vida vicentina com a vida espiritual. É o ponto fundamental nosso. Espiritualmente, se a gente não viver, a gente não consegue realizar nada. Então, durante toda essa minha vida, com a minha experiência, eu sempre busquei a vida espiritual para que realmente a gente tenha força para a gente realizar todo o trabalho da gente. É com Deus que a gente organiza tudo aquilo que realmente a gente quer. Sem a presença dele, a gente não é nada, né? Ele que está sempre presente e orientando, o Espírito Santo está sempre orientando a gente. Vocês perguntavam lá no início como foi a campanha do Quílio. A campanha do Quílio foi se realizada assim. As pessoas falam as dificuldades que tinha, né? Muitas conferências não tinha assim, dinheiro para pagar o vale, e era muito sacrificado, né? Aí um dia, reunindo com o senhor Henrique Aleixo Paula, que é uma pessoa muito boa também, falei assim, Henrique, por que não podemos colocar aqui na nossa área do conselho uma campanha do Quílio para realmente amenizar o sofrimento desses vales das conferências? E já existia a campanha do Quílio em outros lugares? Não existia não. Olha, então nós somos os precursores disso aí. Gente, eu achava que já era desde... Não existia a campanha do Quílio. Então nós que abrimos o caminho para a campanha do Quílio em todos os setores aqui de Rafael. E graças a Deus, deu certo, né? Hoje, se não é a campanha do Quílio, nós não podemos... Exatamente. São mais 300 quilos, né? Muito mais. Por particular, eu sei que o nosso particular é cerca de mais 300. No início, nós conseguimos por mês, 2.000 quilos de mantimentos. Você não consegue... Não. É o trabalho de 1 quilo de cada um que realmente faz toda a diferença. A união faz a força, né? É o verdadeiro significado dessa expressão. Exatamente. E aí a gente que pode o pouco juntar vira muito. Quanto ao carisma vicentino, que o senhor acabou de falar. Que se a gente trabalha aqui um ajudando o outro, né? A gente faz as eleições. Um atrás, um fazendo o outro. Então, um pegando aqui, outro pegando ali, outro pegando... A gente monta a caminhonete naquele momento ali, né? A sacolinha que vai no braço, isso, né? Isso. Nossa, muito legal. Isso foi quando? Isso já foi a campanha do Quílio, já tem uns 20 anos que tem a campanha do Quílio aqui, né? Deve ter até mais. Não. O senhor deve ter mais, Henrique, ele já faleceu, já tem bastante. Deve ter uns 28 anos. Gente, a Tainara a Senoli falou que tem um comentário ali, faz pra gente aí, Tainara. É interessante, José Olímpio, porque o senhor falou dessa questão da espiritualidade, né? A preocupação. Isso. E essa semente que foi semeada, ela é frutificada. Porque antes mesmo do senhor falar isso, uma pessoa comentou no iniciozinho. Não sei o nome dela, porque o rolou, né? Tá com outro nome. Mas ela diz, José Olímpio é nosso confrade de coração. Sempre admirei sua espiritualidade e exemplo como vicentino. Se você estiver continuando com a gente aí, manda um oi pra Tainara aí, fala o seu nome, de onde você é, né? Pra gente frisar aqui. Falar com ele aqui, pra ele saber também. Às vezes ele conhece, provavelmente ele te conhece, né? Aí pra ele lembrar. E vamos então pro nosso último quadro do podcast, que é o bate-bola, nosso quadro tradicional para encerrar as nossas entrevistas, nossas conversas, que é o nosso bate-bola. Aí, como que funciona, senhor Zé Olímpio? Eu falo uma palavra e o senhor me responde com a palavra que vier na cabeça do senhor. A primeira palavra que o senhor que o senhor achar que significa aquela que eu falei pro senhor, tá? Então, a primeira que a gente vai falar aqui é Deus. O que é Deus? Deus é amor. Amor. É o amor também, o serviço da sociedade, né? Que vem de Deus.
O que é a sociedade, São Vicente de Paula, para o senhor? A sociedade, para mim, é um lugar onde encontrei para me aperfeiçoar a minha vida religiosa. Né? Sentir dentro de mim que realmente estou servindo para fazer alguma coisa. Viver a espiritualidade, né? Na sociedade. E o que é família? Família é o berço, né? A base. É a base. E presidência? Presidente, a primeira coisa é você saber liderar. Se você não souber liderar para ganhar as pessoas que estão do seu lado, você não consegue ser um presidente, não. Porque sozinho você não faz nada. Você só faz através da união das pessoas que o verdadeiro líder, ele cativa, né? Não é igual o chefe que só manda, que, né? O líder, ele cativa, igual o senhor falou, ganhar as pessoas que estão ao seu redor para juntos fazerem o trabalho bem feito, né? Aqui nós somos servidores, não somos aqueles ditadores, não. Aqui não existe ditador, aqui existe servidor. E, para finalizar, pobre. O pobre é para a gente a semelhança que Deus realmente deixou para a gente. Nós temos que fazer o nosso trabalho e olhar nele a presença do Cristo, né, no seu rosto. Porque se a gente não vê nele a presença do Cristo, eu acho que a gente não está agindo como bom vicentino. E às vezes há muita gente que faz crítica, né? Mas eu acho assim, tem que ajudar a crescer, não diminuir. Isso mesmo. Então, gente, foram muitos aprendizados. Pode falar, Douglas. É porque, pra gente, a Tainara até dar uma ideia ali, José, pra gente terminar, você pode puxar uma oração pra gente terminar com uma oração? Vamos? Então, vamos terminar em pé, então? Diferente de todos os outros? Diferente. Fazendo uma oração, vem pra cá também, Tainara. Rezar junto com a gente. Vamos dar as mãos. E o Senhor vai puxar a oração para nós. Senhor, queremos agradecer esse momento que o Senhor nos proporcionou. Está aqui mais uma vez, com a juventude. Venha trazer algum resultado que possa ajudar as pessoas. Que o Senhor faça crescer cada vez mais a vida desses nossos irmãos jovens, possa fazer a sociedade frutificar cada vez mais. Coloque no coração de cada jovem que aqui está, desde a outra juventude que está lá fora, se interesse pelo trabalho realmente que a sociedade está oferecendo. Traga eles para o nosso meio, que eles se sintam a alegria de estar aqui unidos com todos os outros jovens. O Senhor possa abençoar cada um deles, levando a eles a graça, a paz e o amor de Deus. E aqui é o lugar de santidade. É o lugar onde o jovem aprende muito na sua caminhada de fé. Então, que Deus abençoe a nossa juventude, no nosso conselho. Ao Sagrado Coração de Jesus. Que ela possa cada vez mais sentir esse amor pelo trabalho que elas realmente estão exercendo. Nós estamos juntos para caminhar juntos, para levar a sociedade onde ela merece, no seu destaque, que é realmente o destaque da graça de Deus, está realmente dentro do coração de cada jovem. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a São vós. Vicente de Paulo, Rogai por nós. bem-aventurado Antônio Federico Azaná, Rogai por nós. nós estivemos reunidos, vamos permanecer sempre. Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus sempre Cristo, seja para louvado. sempre seja louvado. Que Osanã continue morando dentro do coração de cada um de vocês. Tá? Amém. Foi uma oração de envio. Exatamente. Exatamente. Pessoal, muito obrigada a todos Tchau, vocês gente. Boa noite. que prestigiaram a gente. E quem quiser, né, divulga aí pra família. A gente vai postar no YouTube depois, para quem não tiver Instagram, não tiver acesso. Então divulga aí pro pai, pra tia, pra avó, para poder assistir e saber um pouco mais da história do Zé Olímpio e do nosso central, né, que, de tudo. Porque ele é a história de Viva. Lafayette, a história viva É. da sociedade aqui em Conselheiro Lafayette. Obrigado. Obrigada a todo mundo. Obrigado. Tchau, boa noite. Obrigado pelo convite. Tá? Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém.